Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante. E também de graça a tua inscrição, repara aqui embaixo, botão vermelho, inscrito, inscreva-se, repara aqui embaixo tem o joinha, então reforça aí o like também, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link da Betfair. Clica uma vez nesse link, faça a tua inscrição na Betfair e receba um super bônus de até R$600 no momento do teu primeiro depósito. E tá rolando uma super promoção na Betfair também, que no momento da tua inscrição, independente de depósito, você vai estar recebendo R$200 só para você estar se inscrevendo na Betfair. Reforçando, essa é por tempo limitado, tá, gente? Então, reforçando, link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Beleza? Então, ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também e, obviamente, aqui o canal Vasco Connection. Então, vamos ajudar. Tá aqui. É tudo prático, fácil e rápido. Betfair, patrocinadora oficial do nosso Vasco. Bom, gente, antes eu queria agradecer aqui a galera que continua ajudando o canal aqui com a campanha do Pix, com as doações aqui para o canal, o Pix passando aqui na tela. No segundo vídeo de hoje, eu vou dar os nomes, né, das pessoas que estão colaborando e ajudando aqui o canal Vasco Connection nesse recomeço mais uma vez, tá certo, gente? Muito obrigado do fundo da minha alma, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Gente, muitos assuntos, hein? Hoje, pipocando os assuntos importantes, situação Ramon Dias, Danilo, jogador da seleção brasileira, 33 anos, vamos falar sobre isso, reforço gigante, na minha opinião. Lateral, excelente zagueiro, enfim. Eu começo com um assunto chato, tá? Chato, que é um assunto envolvendo ainda o Ramon Dias. Se liga, gente. Renomado advogado Juan Dias, né, Crespo, né, defende o Vasco e cobra multa de 30 milhões de Ramon Dias, que pediu demissão naquela derrota ridícula e vexatória para o Criciúma em São Januário. 4-1, 4-0, enfim, não importa. Tomou 4 do Criciúma dentro de São Januário. E eu afirmo esse pedido de demissão do Ramon para vocês, por quê? Eu estava ali atrás do gol ali, fazendo reportagens, ali onde ficam os repórteres, né? Fazendo reportagem e tal, comentando o jogo. Daí, depois do jogo, no pós-jogo, aquele alvoroço saindo do vestiário do Vasco ali, que dá no campo, dali na frente mesmo daquelas placas, né? E a galera, ó, pediu demissão, Ramon pediu demissão, não sei o quê. Aí a galera deu de primeira, ó, Ramon Dias pediu demissão. Não foi demitido pelo Twitter. Não foi, isso é mentira. Ele pediu demissão revoltadinho lá no vestiário. Prova disso é o comportamento do Ramon Dias, gente. Tá sempre tentando puxar os holofotes, tá sempre tentando humilhar a nossa instituição. Primeiro ele pediu de joelhos para continuar. Depois de um tempo, o trabalho que ele fez no Vasco, aí ele foi lá pro Corinthians, ele vem com essa gracinha. Então assim, Ramon, você se ferrou, se vira, tem que pagar, tem que indenizar o Vasco. Gente, essa faca tem que cortar para os dois lados. Ah, se o Vasco tivesse errado, beleza, baixa a cabeça. Agora o errado é ele. E Pedrinho, vai com tudo agora. Vai com tudo, com areia e cola, sem pena. Porque isso não se faz com o nosso Vasco. O que ele fez não se faz. Nós temos aqui as rivalidades com os outros clubes, mas jamais vamos diminuir instituições, né? Brincar, zoar, isso tudo faz parte. Agora, humilhar não. Diminuir não. O futebol brasileiro faz parte da vida do brasileiro em si. Aí eu não falo só do vascaíno, não. O Brasil inteiro ama futebol. O futebol é uma das únicas alegrias que esse país nos dá. Aí vem o argentino, comédia, plantar discórdia, desunião e principalmente diminuir a nossa camisa. Não conhece a história do Vasco, não? Antes do Corinthians, o Vasco tem um estádio.
Antes do Corinthians, o Vasco aceitou os negros, foi o primeiro campeão brasileiro, os operários. Olha a história do Vasco, um clube que tem uma escola dentro de São Januário. Te dou uma aula de Vasco, já que você trabalhou dentro do clube e não conheceu a história do Vasco, eu te dou uma aula, eu e toda a torcida do Vasco. Tá certo? Então tem que pagar 30 milhões de reais. E Pedrinho, sem acordo, se vira. Não estava lá na Arábia? Se vira para pagar. Tá certo? Então é isso. Se ferrou, Ramon Dias. É assim que funciona a vida. Não adianta ficar de mais. Deve estar com medo de tomar um pé na bunda do Corinthians também. Essa que é a grande verdade. Tá certo? Uma outra informação importante aqui, gente. O Vasco solicitou ao BEP, tá saindo do assunto, o Ramon Dias entrando no assunto jogo, amanhã, contra a equipe do Internacional. Um jogo importantíssimo para o Vasco, com transmissão aqui do canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, reforça aqui embaixo a tua inscrição e o like também é muito importante, tá, gente? Então, amanhã transmissão aqui no canal e o Vasco solicitou um aumento de capacidade de São Januário, né? Mais 1.400 ingressos. São Januário hoje tem capacidade liberada, cabe mais, sabemos que cabe mais, liberada pelo Corpo de Bombeiros de 20 mil pessoas, perdão. Aí o Vasco solicitou ao BEP, né? A Polícia Militar do Rio de Janeiro, mais 1.400 pessoas. Então, seria aí uma carga máxima de 21.400 pessoas para o jogo contra o Internacional. O mais vascaínos dentro de São Januário, melhor, né? É isso, tá correto, tá certo? Bom, outra informação, essa aqui é importantíssima, hein? Gente, o que está acontecendo? Claro que o Pedrinho não vai falar que as empresas estão conversando com o Vasco. Claro que o Pedrinho não vai ficar colocando esse tipo de assunto no ventilador. É óbvio que o Pedrinho diretoria, né? É óbvio, gente. É natural. A negociação gigante. E o Pedrinho vai acertar o Vasco. Aliás, já mudou. As coisas estão começando a funcionar. Ninguém está reparando isso. Estão enxergando só para o lado negativo. Eu estou olhando e passando para vocês aqui lados, até vou usar o plural, positivos. Porque as coisas estão acontecendo no Vasco e ninguém está percebendo. Tá? Então, mais um jornal inglês confirma negociações do grego Marinakis com o Vasco. O Edu Gaspar teria um papel influente no caso, né? Nesse caso, envolvendo a negociação do Marinakis com o Vasco, o milionário grego aí que está interessado no Vasco. Então, assim, o Edu Gaspar tem um excelente relacionamento com o Pedrinho, diretoria inteira do Vasco, assim, ainda mais ex-jogador, amigo pessoal, amigo, não sei se é tão íntimo, mas são amigos. Tem um relacionamento bom. E o Vasco é uma grande marca, e para o Edu Gaspar fazer um grande trabalho e precisa de uma grande marca do tamanho do Vasco, ele é claro que ele vai realmente transformar o mundo do Vasco. E o cara, o Marinakis, é apaixonado por futebol, pelo futebol brasileiro, ou seja, assim como ele fez lá no Olympiacos, que em um ano ele mudou tudo, assim como o Textor, vai chegar investindo milhões no Vasco, contratando jogadores realmente muito acima da média para transformar o mundo do Vasco. Essa é que é a grande realidade. Então, investimento bilionário pintando no Vasco. Podem gravar o que eu estou falando para vocês aqui. Tá? Podem gravar. Hoje é dia 20 de novembro, então grava aí. Depois vocês vão lembrar desse vídeo aqui. Investimento bilionário pintando no Vasco. Eduardo, é de hoje para amanhã? Claro que não. São situações complexas, envolve negociação e tal, enfim, viagens e reuniões. É uma coisa gigante acontecendo dentro do nosso Vasco. Então, as coisas no Vasco estão mudando para melhor. Tá certo? Isso tem muito a ver com o caráter, tá? E a seriedade do Pedrinho, que não tem sacanagem. Você pergunta, você pede informações, tá aqui, Eduardo, é isso, aquilo, tudo bem explicado para que eu possa passar para vocês aqui. Tá certo? Então, tá aí, mais um jornal inglês confirmando isso, e eu estou passando para vocês aqui, reproduzindo. Claro que as notícias oficiais, sempre do Vasco, sempre com o Pedrinho, sempre com a diretoria do Vasco, tá certo? Então, o jornal passando uma informação e eu estou reproduzindo aqui em forma de vídeo para vocês, beleza? Gente, eu estava falando ontem que o Vasco está no mercado e o Vasco está negociando com alguns jogadores, tá certo? Nomes começaram a pipocar. Aleph Manga, agora o Danilo. Começo pelo Aleph Manga. Ontem eu continuei apurando essa informação e a informação que eu tenho é que se o Vasco quiser de hoje para amanhã fechar com o Aleph Manga, o Vasco vai fechar, porque o jogador quer jogar no Vasco. Repetindo aqui,
Aleph Manga quer muito vestir a camisa do Vasco. E na minha humilde opinião, é um bom jogador sim. Chega para ajudar. Um jogador novo. Um jogador que, se tem uma boa estrutura aqui, vai ajudar. Vai ajudar. Sabe? Então, assim, gente, é só minha opinião. Pode deixar de vocês aqui. Então, situação envolvendo Aleph Manga só depende do Vasco, tá? E aí surgiu o assunto do Danilo, né? Zagueiro hoje da seleção, lateral direito e também zagueiro. Gente, eu tô falando aqui de um jogador gigante, sabe? De um jogador grande, da Juventus. Jogou demais pela seleção ontem de novo. Cara, assim, o Vasco precisa desse jogador grande, pronto para jogar. Pronto para jogar. Ontem, quando o Danilo, ele usou a seguinte expressão, ele chamou o Vasco de gigante e maravilhoso. Pô, eu sinceramente não vejo qualquer jogador elogiando o Vasco desse jeito assim. Ainda mais após o jogo da seleção brasileira. Gigante, maravilhoso. Na minha opinião, gente, uma boa. Pedrinho, seria uma grande notícia para a torcida do Vasco que sofre aí durante anos. Porque você, com uma contratação desse tamanho, eu sei que não é fácil, tá? Mas parece que já houve uma conversa lá atrás com o Danilo gostou da proposta do Vasco e agora o Vasco estaria aí retomando essas conversas, apesar de algumas pessoas, Aline Nastari, da TNT Esporte, disse que conversou com algumas pessoas e que não tem nada, mas eu acho assim, ninguém vai dizer que tem, ninguém vai falar, tem sim, tem uma conversa, tá tudo muito avançado. Ninguém vai falar isso, gente, porque é uma negociação muito grande. E assuntos vazados podem atrapalhar, isso é óbvio. Então, assim, trazendo para o campo, seria sensacional. João Vitor e Danilo da seleção brasileira na zaga do Vasco. Gente, vou deixar aqui embaixo o comentário de vocês. Na minha opinião, seria sensacional. Outra questão, além de tudo, a resposta do Pedrinho para o mercado, outros jogadores, tipo, aí que eu falo, a importância de uma classificação para a Libertadores. Você traz um jogador desse tamanho, pô, gente, você mostra para o mercado aqui, eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu estou trazendo e contratando jogadores grandes. Claro, você tem que construir um elenco. E construir elenco, você vai pegar uma aposta ali, outra aqui, isso é tudo muito normal. Você contrata o jogador para ser titular, você contrata o jogador reserva e você contrata o jogador para brigar pela posição de reserva com reserva. É assim que funciona um planejamento de futebol. São 3 tipos de jogadores no elenco. E isso é muito normal nos clubes, tá? Isso é tudo normal. Então, assim, para finalizar o assunto Danilo, gente, eu acho sensacional, tá? Eu acho muito maneiro. Seria uma grande notícia para a torcida do Vasco. Seria uma grande resposta para o mercado da bola. Sei que o Vasco teria que pagar um salário muito alto, mas é um jogador que resolveria o problema do Vasco ali na zaga. Ele, João Vitor, problema resolvido. Essa é a minha opinião. Só ele, Eduardo? Não, mas aí você traz um volante grande, um jogador do porte do Danilo, e um ponta também do mesmo nível, cara, você simplesmente... Eu falei só 3 peças. 3 peças. E olha que eu acho ainda que nós temos excelentes volantes, tá? Tô falando do Jair, Hugo Moura jogando muito bem. No meio-campo ainda temos o Payet, não sei a situação do Payet, e o Coutinho, que vai performar, que vai fazer uma pré-temporada. No ataque, o Verratti, na minha opinião, a principal carência com a ausência do Adson, do David, é um jogador lado de campo, que nós não temos ainda a altura do Vasco. Temos, mas oscila muito. O Emerson tem muito para evoluir ainda. Jean Davi não dá. Alegria é um jogador da base, que joga muita bola, vai evoluir, mas é muito novo ainda. Então, precisamos colocar experiência nesse time e com jogadores que cheguem para resolver literalmente o nosso problema. E esse é o caso do volante, do zagueiro / lateral Danilo, da Juventus e também seleção brasileira. Peço mais uma vez, deixa aqui embaixo o seu comentário sobre a possível contratação do Danilo, o que você, torcedora vascaína, acha da contratação do Danilo. E é isso, tá certo, gente? Daqui a pouco eu volto com outras informações, com outras notícias. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. Peço mais uma vez, reforça aí o teu like, reforça aí a tua inscrição aqui no canal. Quase 131 mil inscritos aqui. Falamos de Vasco todos os dias. Tá certo, minha gente? Um beijo no coração de todos vocês. Amanhã é dia de Vasco e com transmissão aqui do canal, tá? Mesmo passando por esse momento difícil, vamos para cima. Porque isso aqui é Vasco da Gama. Isso aqui é o nosso amor. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações
vascaínas?